Os apresentadores Yudi e Priscila. Eu tinha que começar com a fase mais lembrada do programa, que era quando Yudi e a Priscila comandavam o Bom Dia. No dia 1º de agosto de 2005, às 9 da manhã, o programa passou a ser apresentado pela Priscila Alcântara e Yudi Tamashiro. A partir do dia 26 de março de 2007, o programa também passou a ser apresentado ao vivo, reciclando diversos formatos anteriores históricos da emissora, como Bozo, Charme, Alô Cristina, em que os apresentadores atendiam ligações de seus telespectadores para participarem de brincadeiras interativas. E isso foi até meados de 2012, quando no dia 30 de novembro do mesmo ano, Yudi foi retirado e substituído pelo Palhaço Bozo, e quanto a Priscila, ela deixou o programa em 18 de março de 2013. Os desenhos do Bom Dia. É impossível citar Bom Dia e Companhia sem citar os desenhos, uma vez que desde sua estreia, em agosto de 93, o programa exibiu inúmeros desenhos que marcaram uma geração. Sim, o SBT investia pesado quando o assunto era desenhos, e a emissora contava com desenhos da Disney, Warner, Cartoon Network, vários animes, desenhos da Nickelodeon, e para quem não tinha TV a cabo, isso era um verdadeiro privilégio. As brincadeiras via telefone. A partir do dia 26 de março de 2007, o programa passou a ser apresentado ao vivo, em total interatividade com o público, e em provas via telefone com direito a prêmios numa roleta, sendo o PlayStation e o Jogo da Vida os prêmios mais marcantes do Bom Dia e Companhia. E você provavelmente já sabe o motivo disso. Com o passar do tempo, os brinquedos iam em sua maioria sendo substituídos, sejam por outros brinquedos ou até mesmo por outros eletrônicos. E por fim, tudo foi substituído por prêmios em dinheiro. A fase da Maísa. No dia 1º de janeiro de 2009, teve a estreia da Maísa no programa, devido ao sucesso de suas aparições polêmicas no Sábado Animado. Porém, ela só estava cobrindo as férias de Priscila e Yudi. E sim, com a apresentação da Maísa, o programa retomou o primeiro lugar de audiência. Já a partir de 7 de maio de 2010, Maísa Silva assumiu o programa às sextas-feiras e tomou posse às quintas, fazendo assim ficar fixa no programa e passando a dividir com Yudi e Priscila o comando da atração. Porém, Maísa deixou o programa em outubro de 2011 para atuar no remake da novela Carrossel. – 4002-8922. Sim, eu tenho certeza que alguém aqui já tentou ligar para esse número. Eu mesma já tentei ligar na época, porém, segundo o site TV O Foco, o que pouca gente sabe é que não era nada espontânea a ligação, porque era isso que dava a entender para quem assistiu o programa, né? E quem revelou isso foi o próprio Jean Paulo Campos, que fez o Cirilo no Carrossel, para quem não sabe, e também já participou do Bom Dia e Companhia. Em entrevista concedida ao Cometa Podcast, ele revelou alguns detalhes de sua trajetória na televisão brasileira e inclusive no Bom Dia e Companhia. Como todo mundo sabe, para participar do programa, o público deveria ligar no número 4002-8922 e torcer para ser selecionado no Bom Dia. Porém, ao contrário do que se imaginava, esses telespectadores deveriam esperar até o dia seguinte, para finalmente serem chamados pela própria produção para participar da brincadeira. Segundo Jean, você precisava agendar a sua ligação. Você não ligava e eles atendiam na hora. Você ligava em um dia para aparecer no outro e tinha um horário marcado. A primeira fase do programa. O Bom Dia e Companhia estreou em 2 de agosto de 93 e sob o comando da apresentadora Eliana. Com recursos financeiros limitados, reutilizou diversos elementos cenográficos que haviam sido descartados de outros programas do SBT. Digamos que era bem diferente daquele formato dos anos 2000. Para auxiliá-la, Eliana contava com um computador chamado Flitz. O programa também tinha um conceito mais didático e pedagógico. Quase que diariamente, a apresentadora encerrava o programa tomando café da manhã com alguma personalidade, e nessa época o programa também contava com outros personagens secundários, que ainda serão citados aqui no iceberg, tá bom? Mas o que mais se popularizou foi o monstrinho roxo Melocoton, que adorava comidas e abraços. E essa primeira fase foi até 1998. Os Greens.
A partir de 13 de julho de 2009, nós contamos com a estreia dos Greens, que eram personagens baseados no Sackboy, do jogo Little Big Planet. Aliás, eles até tiveram sua linha de bonecos pela Baby Brink. Além disso, eles participaram das diversas aberturas do programa, marcando o fim daquela clássica abertura onde a letra O tinha aqueles 2 olhinhos, e dessa aqui também. A roleta era uma farsa. Sim ou não? Existia uma teoria sobre a roleta utilizada no sorteio dos prêmios do Bom Dia e Companhia. Se ela realmente funcionava ou se era programada para que certos prêmios, quase nunca escolhidos, saíssem do estoque. Não é mesmo o jogo da vida? Jogo da vida! Ah, que pena! Mas não é o jogo da vida! Mas, segundo o próprio Yuji, isso é apenas um boato, e ele mesmo revelou em um podcast como a roleta funcionava, e de fato, era na sorte mesmo. Na verdade, a roleta, a traseira da roleta, ela é um monte de prego martelado assim, e tem um plástico duro que fica aqui. Aí quando você roda, fica fazendo aquele barulho, tac, 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 tac. Aí quando vai desgastando muito o plástico, eles só vão e trocam o plástico, tá ligado? A fase da Jaque. No dia 21 de setembro de 98, às 8 da manhã, o programa passa a ser apresentado por Jaqueline, antiga apresentadora do programa Fantasia do SBT. A fase da Jaque foi marcada por diversos personagens secundários, além dos altos pontos de audiência. E ele também seguia uma linha bem diferente do que a maioria de nós estava acostumado lá na metade dos anos 2000. O programa apresentava uma competição entre meninos e meninas de diversas idades, valendo prêmios de diversos tipos. Tinha também o Clubinho, que era um quadro onde as crianças mandavam suas fotos para o endereço do programa, e assim a Jaque mostrava as fotos no programa e a criançada ganhava uma carteirinha de fã do Bom Dia e Companhia e ainda recebia muitos prêmios. Tinha também outro quadro, o Mural da Jaque, que era destinado a Jaqueline ler as cartinhas das crianças. O programa ainda tinha convidados e atrações musicais que às vezes ficavam o programa inteiro ou a semana inteira dando entrevistas e ensinando suas coreografias para a Jaque. Além disso, o programa também trazia atrações teatrais ou mostravam algo interessante para o público. E o último Bom Dia e Companhia com a Jaqueline foi ao ar em 31 de outubro de 2003. Os atores do Carrossel como apresentadores. No dia 18 de março de 2013, após a saída de Priscila e o sucesso da novela infantil Carrossel, os diretores do canal resolveram apostar nos atores Ana Zinnerman e Matheus Ueta, que participavam da trama como Marcelina e Kokimoto. Já no mês seguinte, houve o retorno de Maísa Silva ao programa e mais tarde, em abril, entrou no grupo Jean Paulo Campos, formando assim duas duplas que se revezavam no comando do Bom Dia. E algumas pessoas podem confundir e achar que ela fazia parte do elenco do Carrossel, mas na verdade a apresentadora Ana Júlia Souza, que apresentava o programa ao lado do Matheus, foi contratada da emissora após a saída de Ana Vitória. E quem também teve uma passagem rápida pelo Bom Dia e Companhia de uma maneira parecida foi a Isabela Fernandes. E também não podemos nos esquecer que o elenco do remake da novela Chiquititas também passou pelo programa. O piloto da Jaque com a Eliana. Existe uma polêmica envolvendo o piloto do Bom Dia e Companhia com a apresentadora Jaqueline. Primeiramente, na internet, nós encontramos um trecho dele. Porém, nós vemos que só a ela de apresentadora e, na verdade, não era para ser exatamente desse jeito. Um dia eu fui almoçar lá no SBT e o diretor veio falar: "O Silvio pediu pra gente gravar um piloto, e você aceita fazer o piloto do Bom Dia?" Era para eu e Eliana apresentarmos o Bom Dia. No roteiro tem lá até hoje, Eliana e Jaque, e no dia ela acabou não fazendo o piloto e eu acabei assumindo todas as falas e fazendo sozinha, explicou a Jaque. E continua: "O que foi mais difícil, e eu entendo, é que a equipe era dela. Eu entrei e no que eu entrei no palco começou a sair um a um. Ficou só um câmera, um iluminador e o diretor. O iluminador terminou e falou que iria ajudar a gente com os bonecos. As pessoas acharam que eu estava tomando o lugar dela, mas eu estava cumprindo uma ordem. Eu era contratada da emissora. Era o meu sonho também. Foram 3 pilotos. E aí acontece algo inédito. Os pilotos vão ao ar." Ou seja, na realidade, era para os pilotos terem não só a Jaqueline, como a Eliana também. A cópia coreana de Bom Dia e Companhia.
Segundo o site Observatório da TV, o Bom Dia e Companhia do SBT tem uma versão especial em coreano. O site do SBT falou da atração, que conta com uma cópia da dupla Yuji e Priscila e divulgou na web. As semelhanças com o infantil do SBT não param com os apresentadores. O televisivo, que tem como nome uma espécie de Alô, boa sorte, traz também um cenário bem familiar. Roleta, os telefonemas e tudo isso recheado com estilo coreano. No programa, além de se divertirem com os apresentadores pelo telefone, os participantes também concorrem a prêmios depois de passarem por uma prova. Bom, na minha opinião não é bem uma cópia, eu acho, não sei, né? Eu acredito que foi coincidência, mas tudo pode acontecer, né? Mas eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês? Comentem aqui embaixo. A fase da Jéssica e Cauê. Quando a Jaqueline deixou o programa, o SBT cogitava fazer do Bom Dia e Companhia uma simples faixa de desenhos, sem apresentador nenhum. Só que isso não aconteceu em razão do departamento comercial, que precisava da figura de um âncora para promover ações de merchandising. E assim, em novembro de 2003, o programa passa a ser apresentado por Jéssica Esteves e Cauê Santin. Entretanto, os novos apresentadores foram recebidos com críticas. O infantil chegou a aparecer na lista de piores programas infantis da Folha de São Paulo 2 vezes, de acordo com o voto popular, além de terem sido recebidos com críticas pelos jornalistas. A jornalista Bia Abramo, do jornal Folha de São Paulo, por exemplo, criticou o programa e os apresentadores ao afirmar que o Bom Dia consiste em uma série de desenhos ancorados por dois adolescentes absolutamente inexpressivos que decoram texto e marcação de maneira mecânica. Nós podemos escolher uma outra história para começarmos a contar pro pessoal de casa, né? Eu tenho certeza que eles vão adorar. O que você acha de fazermos isso? Ai, Cauê, bem que eu queria, mas infelizmente o nosso programa acabou e teremos que ir embora. Mas eu não gosto nem um pouco quando essa hora chega. Eu sempre fico muito triste porque não quero deixar o Bom Dia nem o pessoal de casa. Personagens secundários. Sim, nas primeiras fases do programa existiam personagens secundários, digamos assim. Na primeira fase eu já citei o Flitz e o Melocoton, mas além deles tinha a Bizuca, que era uma minhoca que ensinava sobre ecologia, e a Recicleia, uma boneca de lata que discutia temas de ecologia e a importância da economia de recursos materiais. Na reformulação da grade da emissora, no início de 99, o programa viveu sua maior reformulação até então, com a substituição dos bonecos e dos quadros. Assim foram incluídos os personagens Pato Malandro, Nana Banana, Tonico e Tinoca, Indiazinha Cara de Pau, Pica-Pau, aí eu não sei, não me lembro se era o Pica-Pau mesmo ou se era um outro Pica-Pau. E B1 e B2 dos Bananas de Pijama. Disso eu não tava lembrada, hein? O boneco Melocoton continuou no programa e Jaque ganhou também uma assistente de palco, que era Michelle Giudice. Em 2000, o programa mudou de formato novamente, ganhando uma repaginação com a linguagem futurista e tecnológica. Assim, Pato Malandro, Nana Banana, Tonico e Tinoca, Indiazinha Cara de Pau, B1 e B2 e Pica-Pau foram substituídos por Gugi, um ET divertido que pousa sua nave no cenário e interage com Jaque, Michelle, Pio e Pia, que são dois passarinhos, o peixinho Ramon e o livro, mantendo o viés educativo do programa. Produtos licenciados. Eu já citei como exemplos bonecos dos Greens, mas saibam que existiram muitos outros produtos licenciados do programa, que a gente até se esqueceu da existência deles. A gente sabe muito bem que Eliana teve vários brinquedos também lançados na época, quando ela estava no Bom Dia e Companhia, mas além disso tem muitas outras coisas que a gente meio que se esqueceu, ou não é muito mencionado. Aliás, se tem alguma coisa que eu não mencionei aqui, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? Nos anos 90, muitas crianças desejavam ter o tal boneco Melocoton, e eu me incluo nessa lista. Na época em que o programa era apresentado por Jaqueline, ela chegou a ter muitos produtos licenciados, entre eles uma revista, que era a revista da Jaque, e também ela lançou vários produtos com a sua marca, que vão desde sandálias até brinquedos. Vale lembrar do clássico PC Game do Bom Dia e Companhia, lançado em 2008, entre uma parceria com o SBT e a Dynacon, que na verdade a única coisa que tinha do Bom Dia era a caixa. De resto era só um console que emulava jogos de 8 bits da Nintendo. E a apresentadora Jéssica também ganhou a sua própria boneca pela marca Acalanto. E que tal ganhar de presente a colônia do Bom Dia e Companhia by Silva Bravanel? E claro que tinha que ser da Jequiti.
A gente sabe que o Bozo foi um enorme sucesso nos anos 80 e 90 no Brasil, e inclusive alguns de seus intérpretes tiveram problemas sérios com drogas. Mas décadas depois, Silvio Santos decidiu apostar no palhaço mais uma vez. A partir do dia 30 de novembro de 2012, o Yudi foi retirado e substituído pelo Palhaço Bozo, que já estava sendo trabalhado para ganhar seu programa próprio no ano seguinte, passando a acompanhar Priscila a partir de 3 de dezembro de 2012. Porém, o palhaço acabou sendo mal recebido pelo público, além das forçadas reprises de seu desenho, que era aquele desenho do Bozo antigo. E o Bozo só saiu do programa em fevereiro de 2013 para estrelar o seu programa próprio, isso nas manhãs de sábado. Outra vez também que apostaram em palhaços foi quando a dupla de palhaços Patati e Patatá apresentou o programa durante 2013 e 2014, revezando com outros apresentadores. A multa de 1 milhão por jogos na roleta. Sim, segundo o site Exame, o SBT levou uma multa de 1 milhão por publicidade disfarçada em programa infantil. E foi a primeira vez que uma empresa foi multada por publicidade infantil no país. Por anunciar a marca dos prêmios em vez dos nomes dos produtos em jogos por telefone, o SBT levou uma multa histórica de 1 milhão de reais do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Isso porque, de acordo com o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil imediatamente a identifique como tal. Mudanças de nome no programa. A partir do dia 5 de maio de 97, a atração estreava com seu novo título, Eliana e Companhia. Claro que com a saída da Eliana depois voltou a chamar Bom Dia e Companhia. Além disso, a partir do dia 13 de julho de 2009, o programa ganhou uma nova abertura, desta vez oficializando o título de Bom Dia e Companhia, ao invés de Bom Dia e Cia. Mas isso só foi até 7 de agosto de 2017, quando o programa voltou a ser estilizado de Bom Dia e Cia. Ítala Matiuso. Muitos não se lembram, mas a Ítala Matiuso foi também uma das apresentadoras do Bom Dia ao lado de Yudi e Priscila. Mas isso só foi de 2005 a 2006, por isso muitas pessoas nem se lembram disso. E não há tantas informações sobre ela na internet, mas até onde eu vi, Ítala hoje trabalha como fisioterapeuta. O CD do Yudi e Priscila cantando RBD. Todos nós sabemos que vários apresentadores do Bom Dia e Companhia já lançaram seus CDs, e isso enquanto estavam no programa. Eliana, Jaqueline, Maísa, Priscila e etc. Tinha também aquele CD do Bom Dia e Companhia que continha cantigas de roda, mas não podemos nos esquecer do saudoso CD do Yudi e da Priscila cantando os maiores sucessos da banda RBD. E o CD era chamado Priscila e Yudi, Os Pequenos Rebeldes, que foi lançado em 2006. Crossover de apresentadores. Sim, o Bom Dia e Companhia recebeu um programa especial que era como se fosse um crossover com todos os apresentadores que já participaram da atração. Episódios especiais. Nas primeiras fases do programa existiam alguns episódios especiais, como especial de Páscoa e Natal. Eram especiais que passavam fora do cenário, com uma história completa que até tinham umas participações especiais. Billy e Willy. Segundo uma matéria antiga, o programa Bom Dia e Companhia poderia mudar ou ganhar um concorrente estrelado por sua própria apresentadora, que na época era a Jaque. E de acordo com a matéria, ela já tinha gravado 3 episódios pilotos do programa intitulado de Billy e Willy, que seria um educativo com bonecos tipo Bananas de Pijama, que poderia fazer também parte do Bom Dia e Companhia, ou se tornar um programa independente. E além disso, segundo a matéria, os protagonistas Billy e Willy seriam cangurus. Seria um programa 100% educativo. Também teria espaço para histórias e lendas brasileiras, além de assuntos mais urbanos e práticos, tirando dúvidas tipicamente infantis. Além disso, contaria com um ornitorrinco e uma canguru fêmea, e todos seriam interpretados por anões. E quanto a esse piloto, eu não encontrei absolutamente nada na internet. Se alguém aqui encontrar alguma foto, algum vestígio, algum vídeo, pode comentar aqui embaixo. Eu no momento só encontrei essa matéria aqui, então qualquer informação a mais será bem-vinda. Yudi e os seus problemas com alcoolismo. Segundo o site TV Foco,
Yuji Tamashiro virou ícone infantil em seu comando ao Bom Dia e Companhia no SBT, mas fora das telinhas o apresentador expôs que não era tão criança assim. A prova disso é que em uma entrevista há alguns anos o dançarino expôs que já chegou bêbado no SBT. Segundo Yuji, ele viu o glamour subir a cabeça desde muito jovem, e isso acabou levando a uma vida de curtição, coisa que ele se arrepende nos dias atuais. Silvia Bravanel. Em julho de 2015, os então apresentadores do programa, Ana Júlia e Matheus Ueta, foram impedidos de apresentar a atração temporariamente por conta de uma decisão judicial. Então a Silvia Bravanel, que é a filha do Silvio Santos e diretora do programa infantil, assumiu o lugar das crianças. E segundo a assessoria do SBT, o canal entrou com uma liminar para reverter a situação. E sim, dias depois as crianças voltaram a apresentar o Bom Dia. A partir do dia 31 de agosto de 2015, o programa começou a partir das 10 horas e 30 minutos após o Mundo Disney, e por conta disso ficou decidido que não haveria mais apresentadores. Porém, no dia 1º de setembro de 2015, a Silvia voltou ao comando do programa sem dar explicações. Em 2016, os apresentadores Matheus e Ana Júlia voltaram a comandar o programa, mas apenas como apresentadores eventuais, cobrindo as férias da Silvia. E com o tempo as crianças foram aparecendo cada vez menos, até que o programa foi apenas comandado pela Silvia Bravanel. Em 4 de outubro de 2018, Silvia sofreu uma crise de choro antes de entrar no ar para comandar o Bom Dia, e segundo os amigos próximos, ela confidenciou que acreditava estar sendo vítima de um complô para deixar o comando do programa. Já na manhã do dia 19 de fevereiro de 2020, a apresentadora interrompeu o programa infantil e chamou alguns membros da equipe no palco, perguntando se eles haviam sido avisados sobre a sua falta. Nas redes sociais, os internautas repercutiram a situação e criticaram o constrangimento ao vivo que foi causado pela apresentadora aos funcionários, e também a acusaram de assédio moral. Depois desse episódio, a apresentadora teve sua conta do Instagram hackeada e abandonou as redes sociais. A repercussão negativa só aumentou até que horas depois Silvia Bravanel pediu a demissão do programa, pegando todos de surpresa, principalmente por ter afirmado publicamente que não se importava com as críticas. Só que o seu pai negou o pedido de demissão. E aí nós vamos para a polêmica da roleta. Viralizou nas redes sociais uma gincana do Bom Dia e Companhia, e eu acredito que todos saibam aqui como funciona. Só que durante uma edição, alguns telespectadores da atração apontaram que a Silvia Bravanel roubou ao parar a roleta em um valor em dinheiro menor. Nas imagens que circulavam nas redes sociais, a filha de Silvio Santos pergunta à criança o que ela gostaria de levar de prêmio da roleta, e o menino diz que quer receber algo do youtuber Lucas Neto, item não disponibilizado na roleta de prêmios, e a apresentadora ficou visivelmente constrangida e a ligação caiu logo em seguida. Mesmo assim, Silvia Bravanel girou a roleta, que teve como resultado um prêmio de R$400 à criança. No entanto, alguns internautas apontaram a trapaça, declarando que Silvia escolheu o momento exato de parar a roleta com as mãos, impedindo assim que a criança ganhasse um valor em dinheiro maior. E depois desse episódio, nós nos deparamos com o fim do programa. Ao abrir a última edição do programa infantil Bom Dia e Companhia, Silvia dedicou alguns minutos para se despedir do público e falar sobre os erros cometidos ao longo do programa sob o seu comando. Na ocasião, ela também pediu desculpas ao acontecimento da roleta e disse que entraria em contato com a família do garoto para poder acertar a situação. E quase 3 décadas depois, Silvio Santos decidiu colocar um ponto final no Bom Dia e Companhia. Muitas pessoas acham que foi devido aos acontecimentos com a Silvia Bravanel, outros também apontam esse lado que hoje em dia a internet facilitou muitas coisas, mas eu quero saber de vocês. Por qual motivo vocês acham que realmente acabou o Bom Dia e Companhia? Comentem aqui embaixo. O Bom Dia e Companhia é gravado no Estúdio 6. Há muitos relatos e lendas de que o Estúdio 6 do SBT é amaldiçoado. Aliás, até mesmo já foi tema de um episódio no programa do Ratinho. Mas não só ele, vários outros apresentadores já falaram a respeito do tema. E recentemente, um acidente que aconteceu no Estúdio 6 do SBT acabou gerando uma grande repercussão. Isso porque uma estrutura do estúdio caiu quando ninguém estava no local. O acidente, no entanto, acabou cancelando um dia do programa do Bom Dia e Companhia, onde a atração é realizada, fazendo com que Silvia Bravanel não trabalhasse por
por riscos de acidente no estúdio. Nos bastidores da emissora do SBT, dizem que os fantasmas que pairam no local são ex-funcionários da empresa, como Câmera Miúdo, que trabalhou durante um bom tempo no programa do Ratinho e foi vítima de infarto. Celso Portiolli também revelou que já passou aperto ao gravar provas do Curtindo uma Viagem, tudo isso de madrugada. E ele emendou que as experiências com o mundo espiritual acontecem por lá desde que Hebe Camargo era contratada da emissora. Que susto! Vocês não perceberam que eu senti isso? Eu vi os passos, até pensei que era o Antônio. Seu José participava do programa infantil ao lado do periquito Chico, que selecionava mensagens para serem lidas durante a atração. Sua estreia aconteceu em 2012, quando o programa ainda era comandado por Yudi e Priscila. Porém, o que muitos não sabem é que o seu Chico faleceu no dia 19 de março de 2021. E é claro que os ex-apresentadores do programa também prestaram homenagens nas redes sociais. Rebeca Angel. Rebeca Araújo Alves, mais conhecida como Rebeca Angel, se juntou a Maísa, Yudi e Priscila para integrar o grupo de apresentadores infantis do SBT. E isso foi de 2009 até 2010. Rebeca foi aprovada no teste e de imediato começou a apresentar o programa Carrossel Animado, tendo seu figurino inspirado na personagem punk A Levada da Breca, e contracenava com um cãozinho robô chamado Biscuit. E nos primeiros meses de 2010, Rebeca também passou a apresentar os outros programas infantis da emissora, cobrindo as férias de Yudi e Priscila. Mas isso não durou muito, e poucas pessoas se lembram da sua fase no SBT. Dia no Parque. Ok, isso não é respectivamente sobre o programa Bom Dia e Companhia, mas contém os apresentadores icônicos Yudi e Priscila, além de que essa programação seria mais uma produção para o público infantil do SBT. Uma tragédia obrigou o SBT a engavetar um programa gravado em um parque de diversões, segundo o site TV História. Em 2012, após o fim da TV Globinho, a emissora de Silvio Santos apostava em uma atração fora do estúdio com a participação da criançada. O programa Dia no Parque levaria os apresentadores Priscila e Yudi para o famoso Parque Brasileiro Hopi Hari, mas uma tragédia interrompeu o projeto. No dia 24 de fevereiro de 2012, a adolescente Gabriela Yokuri, que tinha 14 anos, estava no Hopi Hari e entrou no brinquedo da Torre Eiffel. E bem nesse dia, a trava de segurança se soltou e Gabriela caiu da altura de um prédio de 23 andares. Assim, a garota faleceu em decorrência de um traumatismo craniano, seguido de uma parada cardíaca. O caso foi amplamente repercutido, e o parque foi fechado no mesmo dia. O SBT cancelou a exibição da atração, que estava marcada para 25 de fevereiro daquele ano. Tudo isso devido à tragédia. E aí eles terminam aqui falando que o programa ficou na gaveta e só foi ao ar em junho de 2012, mantendo o mesmo formato, mas agora era no Beach Park em Fortaleza. E então, gente, esse iceberg vai acabando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham mais alguma informação relacionada ao tema, podem comentar aqui embaixo. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!